maneira presencial, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se amados no nosso meio, sintam-se abraçados, sintam-se queridos e muito bem-vindos. Que bom estarmos juntos, como eu falei, de maneira presencial aqui, também que bom estarmos juntos, de certa forma, com as pessoas que estão em casa, nos assistindo ao vivo também pelo YouTube. Que bom, amados, amada igreja do Senhor Jesus, nós estarmos assim, reunidos para adorarmos a esse Deus. Para adorarmos a um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que, como foi falado aqui, é infinitamente maior do que tudo que nós podemos pensar ou imaginar. Um Deus que não está distante, mas é um Deus que está presente, um Deus que está na nossa vida, no nosso cotidiano, sabe das nossas lutas, sabe das nossas dificuldades, conhece o nosso coração, tem acesso ao nosso coração. Deus tem acesso, eu não sei se você sabe, existem lugares dentro de nós que nem nós mesmos temos acesso. Existem lugares tão profundos na nossa alma que nem nós mesmos conseguimos acessar, mas esses lugares Deus acessa. Nesses lugares Deus acessa e Deus conhece a nossa vida, conhece o nosso passado, o nosso presente e conhece o nosso futuro, conhece a nossa vida. Deus nos conhece. Isso é ao mesmo tempo maravilhoso, mas também ao mesmo tempo é assustador. Saber que Deus conhece aquilo que está dentro de mim, Deus tem acesso aos meus pensamentos, Deus tem acesso aos meus sentimentos de verdade. Porque muitas vezes nós expressamos, mas não aquilo que de fato está no nosso coração. E é assustador sabermos que o nosso Deus conhece. Deus sabe todas as coisas, e nessa noite eu gostaria de direcionar a nossa conversa em algo muito especial. O tema da mensagem de hoje é: confie em Deus. Ele está no controle. Isso até parece meio clichê, mas é algo real. É algo tão real como a nossa própria vida, como nós estamos aqui, como você está em casa também nesse momento, é algo real. E nós por vezes falamos que nós fazemos planos para a nossa vida. Eu não sei se você faz planos para a sua vida. Eu faço planos. Como igreja nós fazemos planos. Volta e meia nós estamos reunidos para planejar o ano, para planejar o segundo semestre agora que se aproxima também. Nós nos reunimos. Mas por muitas vezes, meus amados irmãos, os nossos planos eles são frustrados. Basta vir um decreto e todos os nossos planos são frustrados. Temos que mudar tudo de uma hora para outra. Temos que nos reunir rapidamente e mudar tudo aquilo que nós planejamos, por causa de um decreto. Às vezes por causa da mudança de alguém, temos às vezes que alocar pessoas e os nossos planos mudam por causa disso. Mas deixa eu te dizer algo especial nesta noite, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Aquilo que Deus planejou para nós como igreja, aquilo que Deus planejou para você, não pode ser frustrado. Nós podemos até comparar a nossa vida aqui nesse mundo, a nossa caminhada cristã, como crentes aqui nesse mundo, como fosse uma viagem. Nós partimos de um lugar e estamos indo a uma direção. Deus está nos direcionando, Deus está nos guiando. E nessa viagem, no decorrer dessa caminhada aqui, nós enfrentamos situações das mais diversas. Nós enfrentamos situações de todos os tipos que se pode imaginar. Nós enfrentamos situações de todos os tipos que nós jamais imaginaríamos que nós iríamos passar. Às vezes nós temos para nós assim que nós já vimos de tudo. Aí de repente nós somos surpreendidos com algo totalmente inusitado, totalmente diferente para nós. Como diz o poeta, e a vida continua, e se entregar a uma bobagem. A vida ela é assim, queridos. A nossa vida, a nossa caminhada aqui nesse mundo, ela é feita de alegrias, de tristezas, de decepções, de frustrações. Mas a notícia que eu tenho para você nessa noite é que nós servimos a um Deus maravilhoso. Eu tenho experimentado
o quanto Deus é maravilhoso. E uma coisa que eu tenho experimentado também é o quanto Deus gosta de nos surpreender. Às vezes aos 48 minutos do segundo tempo, Deus vem ao nosso encontro. O que nós precisamos fazer é crer. Por algumas vezes nós temos falado que nós precisamos também, no decorrer dessa caminhada aqui nesse mundo, estar sempre no centro da vontade de Deus, fazendo aquilo que é a vontade de Deus, estarmos no lugar onde Deus deseja que nós estivemos. Isso é de extrema importância, isso é fundamental para a nossa vida. Nós estarmos no centro da vontade de Deus, nós estarmos fazendo aquilo que Deus nos mandou fazer, nós estarmos no lugar onde Deus nos colocou, nós estarmos no lugar onde Deus deseja que nós estivemos. Isso é muito importante. Mas uma coisa que nós precisamos também entender e ter muito clara para nós, é que mesmo quando nós estamos fazendo tudo o que está no centro da vontade de Deus, mesmo quando nós estamos direcionados a fazer tudo aquilo que Deus desejou para nós fazermos, mesmo quando nós estamos fazendo tudo conforme manda a cartilha, quando nós estamos no centro da vontade de Deus, cumprindo aquilo que Deus nos chamou para fazer, enfim, estamos na vontade de Deus, isso não nos isenta de nós passarmos por situações difíceis, por situações adversas. Estar no centro da vontade de Deus não nos isenta de situações difíceis. Estar no centro da vontade de Deus não é ausência de dificuldades, ausência de problemas. Atos 23:11 nos diz: Deus havia dito ao apóstolo Paulo que ele deveria comparecer diante de César em Roma. Deus havia dito para o apóstolo Paulo que ele deveria estar lá, diante de César em Roma. Isso era algo que Deus tinha direcionado ao apóstolo Paulo. E é nessa direção que eu gostaria de conversar com vocês nessa noite. Paulo então está indo a Roma e ele enfrenta uma tempestade gravíssima. Ele enfrenta um naufrágio, ele é picado por uma víbora. Paulo chega em Roma preso e algemado. Talvez longe de tudo que ele imaginaria. Talvez longe de qualquer coisa que ele imaginaria de situação que ele ia passar. Ele sabia que deveria e que iria estar em Roma, diante de César. Mas jamais, talvez poderia imaginar as dificuldades, os problemas que ele ia enfrentar. Eu quero trazer algumas lições a partir do texto de Atos capítulo 27, a partir do verso 9. Nós não vamos ler todo o texto, mas nós vamos lendo e vamos tendo direcionamentos, lições importantes para a nossa vida. Se você tiver a sua Bíblia, você pode abrir em Atos capítulo 29, ou pode ligar a sua Bíblia em Atos capítulo 27, perdão. Atos capítulo 27, a partir do verso 9. Vamos ler bastante a Bíblia hoje. Eu não sei se você já leu a Bíblia hoje. Atos 27, verso 9 diz: Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa. O texto nos diz que a navegação era perigosa, por quê? Porque estava se aproximando o inverno. E Paulo olhou aquela situação e entendeu que a navegação no inverno, naquele clima, era complicado. Seria bastante difícil a navegação naquela época do ano. Paulo sabia das condições climáticas daquela região. Quando Paulo está preso em Roma e ele escreve para Timóteo, ele fala para o Timóteo vir ao encontro dele, mas ele era para vir antes do inverno, porque Paulo entendia e Paulo sabia e conhecia aquela região, conhecia as condições climáticas de que o inverno, a navegação era bastante complicada. E Paulo então olhou
olhou aquela situação, olhou as coisas, olhou o mar, olhou o clima e pensou, puxa, vai dar ruim. Gente, não é próprio para a navegação. É melhor nós não irmos. E o verso 10 nos diz, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da vida. Ou seja, o comandante do navio não dava ouvidos ao que Paulo estava falando. O comandante do navio não dava ouvidos aos conselhos que o apóstolo Paulo estava dando. Que a navegação seria difícil, que a navegação naquela época do ano, segundo as condições climáticas, seria bem difícil, seria bem complicada. E muitas vezes, meus amados, nas nossas vidas, Deus coloca pessoas no nosso caminho para dizer, olha, não faça isso. Deus, por vezes, coloca pessoas no nosso caminho, Deus coloca advertências, Deus coloca placas de sinalização no nosso caminho, dizendo, não faça isso. Vai ser difícil, vai ser complicado, não faça isso. Talvez quando você passa horas na frente da televisão e você não tem mais tempo para ler a Bíblia, talvez algo de errado está na sua vida de crente. Talvez quando o marido e a esposa não se entendem mais dentro de casa, talvez algo está errado. Não tenha isso como algo normal. Talvez quando o seu filho passa horas trancado dentro do quarto e não conversa mais com você sobre nada, não tenha isso como algo da idade. São sinais, meus amados, que Deus coloca no nosso caminho, são advertências que Deus coloca na nossa frente, para dizer, algo não está certo. O verso 11, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Talvez os marinheiros olhassem para o apóstolo Paulo e falassem, esse camarada aí, ele entende muito de Bíblia, sabe? É pregador, é missionário, mas de navegação já vi que não entende nada, não entende bulufas. Talvez eles olhassem para Paulo e vissem que os conselhos dele não valiam de nada. E nós vivemos dias, meus amados, onde muitas pessoas pensam assim. Esse negócio de Bíblia, sabe? Escrita há tanto tempo, reescrita há tanto tempo, traduzida por tantas pessoas. Nada a ver, não tem mais relevância para os nossos dias. É coisa daquela época, é coisa da minha avó. Não tem mais relevância. Aqui embaixo as leis são diferentes. Aqui as situações são diferentes. E muitas pessoas também vivem pensando dessa maneira, nada a ver. Muitas pessoas têm buscado conselhos em muitos lugares. Na realidade, conselho é o que não falta nos nossos dias, é ou não é? Nas mais diversas fontes, temos todo tipo de conselhos. Mas talvez buscar conselhos com pessoas que andam com Deus, pessoas que têm intimidade com Deus, pessoas que são de Deus, buscar conselho na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, buscar aquilo que é o direcionamento de Deus para a nossa vida. Mas sabe por quê? É porque não vão ouvir aquilo que gostariam de ouvir. Porque a palavra de Deus, ela fere o nosso coração. A palavra de Deus fere a nossa vida. Talvez quantos sofrimentos, lágrimas poderiam ter sido evitados se nós tivéssemos ouvido conselhos de pessoas mais experientes, pessoas que andam com Deus, pessoas que temem a Deus. Uma outra coisa importante que está no verso 12, não sendo um porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião que partissem dali,
para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olhava para o nordeste e para o sudeste. A voz da maioria nem sempre é a voz de Deus. Não é porque todo mundo está indo por ali que nós vamos também nesse caminho. Não é porque a maioria das pessoas faz assim que nós vamos fazer também. Nem sempre o que dá certo é certo. Sansão, ele quis ser semelhante aos moços da sua época. Ele quis ser como a maioria. Mas ele não era fruto, meus amados, ou resultado da maioria, mas ele era um homem consagrado a Deus. Aí eu fico imaginando a cara daqueles tripulantes, das pessoas que estavam no navio e olharam, e a navegação, diz o verso 13, estava tranquila e serena, o mar calmo, um tapete. O vento soprava tranquilo, estava tudo certo. E eles olharam, talvez olhavam para o apóstolo Paulo: se nós tivéssemos ouvido o conselho desse cara, a gente estaria lá ainda. Nós não teríamos saído de lá, nós não teríamos avançado na nossa viagem. E às vezes é assim mesmo, sabia? Em primeira instância, o pecado parece muito bonito. Na realidade, pecado não é ruim, em primeira instância, porque se fosse ruim, ninguém pecava. À primeira vista parece muito bom. O diabo não vai se apresentar para você cuspindo fogo com um tridente na mão e chifres. Não. O diabo não vai se aparecer assim para você. O pecado vai aparecer para você encantador, cheiroso, bonito, apaixonante. Ah, se você soubesse. Se você soubesse que aquela decisão que você está prestes a tomar levaria você a muito sofrimento, dor, lágrimas de arrependimento. Ah, se você soubesse que comprar aquilo que você nem precisava tanto assim. Ah, se você soubesse disso. Se você soubesse que você não deveria ter ido naquele jantar de negócios, você e aquela pessoa encantadora. Se você soubesse que você não deveria ter tomado aquele primeiro gole. Verso 14. Entretanto, não muito tempo depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euro-Aguilhão. Aí de repente, tudo fugiu do controle. Aquilo que era o mar tranquilo, um tapete, uma brisa suave que soprava nas velas do navio, que estava tudo sob controle, você estava bem tranquilo, nada de confusão, nada de coisas ruins, um vento suave, uma brisa suave. Mas de repente, tudo aquilo que era suave, tudo aquilo que era tranquilo, se transforma. Tudo aquilo que estava no seu controle, tudo aquilo que estava na sua mão, as rédeas do controle da sua vida estavam nas suas mãos e de repente tudo fugiu. E você não tem mais controle de nada. As coisas fugiram da sua mão, toda a sua experiência, tudo aquilo que você tinha de recursos para controlar, para contornar a situação, você já usou e nada disso está funcionando. Nada funciona, tudo fugiu do seu controle. Versos 18 e 19. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. A armação do navio dá a ideia aqui de tudo que era importante para eles, que servia
para algo importante para eles: as cadeiras, as mesas, os armários, os utensílios, os bancos e tudo que era importante. Tudo que servia para eles, que ajudava eles, que trazia conforto para eles dentro do navio, agora eles jogam para fora, dentro do mar. Prejuízo. E é isso que o pecado faz na nossa vida, meus amados. O pecado lhe subtrai. O pecado lhe adia os seus sonhos. O pecado rouba os teus sonhos. O pecado transforma a tua vida em uma confusão, em um mar revolto, em algo que você não tem mais controle. O pecado vai levar você mais longe do que você gostaria de ir. O pecado também vai prender você por mais tempo do que você gostaria de ficar. O pecado também vai custar mais caro do que você gostaria de pagar. E o 20 nos fala assim: e não aparecendo havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós, grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eu não sei se você já chegou num ponto da sua vida onde você olhou as circunstâncias ao seu redor e você olhou e você disse: acabou, não sei mais o que fazer. Eu não sei se você chegou num ápice, num patamar da sua vida onde você olhou e se esgotaram todos os seus recursos, todas as tuas forças, todos os seus recursos financeiros, todos os seus recursos que você tinha às tuas mãos, e nada adiantou. E você olha as circunstâncias e você não sabe mais o que fazer, você não vê mais a luz no fim do túnel, não tem mais luz, não tem mais nem túnel. E você simplesmente não sabe mais o que fazer. E aí não bate um desespero. E eu gostaria de olhar também o texto que nós estamos estudando nessa noite de vários ângulos diferentes. E nesse momento eu gostaria de olhar de um ângulo em que nós precisamos nos posicionar como igreja do Senhor Jesus. E aí, meus amados, nós entramos como igreja. A igreja, ela sempre esteve não no nosso coração, mas nasceu no coração do próprio Deus. Nós precisamos ter em mente que a igreja não nasceu do coração de um homem, mas a igreja nasceu do coração de Deus, e a igreja é importante sim para a nossa vida. Não se iluda, não existe crente sem igreja, não existe crente autônomo. Você precisa sim, eu preciso, nós precisamos de igreja. Ela nasceu no coração do próprio Deus. Tem horas sim, queridos, que nós precisamos puxar a orelha e dizer: olha, eu não falei que não era por aí, eu não falei que não era para andar por aí, que não era para fazer isso, que você não deveria ter ido lá, eu não te falei. Mas tem hora, meus amados, tem hora em que nós precisamos ser boca de Deus na vida das pessoas. Tem horas que nós precisamos ser um ombro amigo, onde as pessoas possam chorar as suas dores. Tem horas que nós precisamos ser aquelas pessoas que trazem uma palavra de conforto, de consolo, que trazem uma palavra de Deus para aqueles que estão sofrendo. Tem hora que a igreja precisa agir. Tem hora que a igreja precisa abraçar, acolher, amar, acima de todas as coisas. Verso 23. Porque
Porque nessa mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Deus disse para Paulo: não tema. Não temas, Paulo, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Atos 23:12 diz também que Deus tinha falado para Paulo que assim como ele tinha testemunhado em Jerusalém, ele deveria testemunhar também em Roma. A palavra de Deus não muda. Como eu falei no início, a palavra de Deus, ela não muda, os planos de Deus para você. E isso você precisa ter claro, o que Deus chamou você para fazer. Eu não consigo imaginar alguém que possa me dizer que Deus me chamou para esquentar banco de igreja, ou cadeira de igreja. Ponto final. Deus te chamou para algo especial, para uma obra. Deus te chamou, meu amado, para algo muito especial. E essa convicção precisa estar aqui, dentro do nosso coração. Ela precisa vir para cá e precisa descer para cá, para o nosso coração. O que Deus me chamou para fazer? Eu não sei se você já se perguntou isso. Puxa, o que Deus me chamou para fazer? Será que eu não sirvo para fazer nada? O que Deus tem para mim? Quais são os propósitos de Deus para a minha vida? E aí vem um anjo de Deus, sabe? E fala para Paulo que é preciso que ele compareça perante César. Nós precisamos ter certeza disso. Você não pode duvidar disso, de que Deus venha ao teu encontro. Deus jamais vai nos abandonar, meus amados. Deus não abandona os seus filhos. Deus vem ao nosso encontro, ainda que na quarta vigília da noite. Deus vem ao nosso encontro, ainda que andando por sobre as águas. Deus vem ao nosso encontro. Como eu falei no início, uma das coisas que Deus mais gosta de fazer, eu acredito, é nos surpreender. E eu tenho sido testemunho disso. Temos vivido situações na minha família onde eu tenho visto a mão de Deus, onde eu tenho visto a mão soberana de Deus conduzindo todas as circunstâncias. E isso que eu estou falando aqui nessa noite para você não é discurso. Não é discurso para levantar o teu ânimo, para levantar o teu ego. Mas é algo que eu tenho vivido, meu querido. É experiência minha, eu tenho vivido, eu tenho visto o quanto Deus é soberano, o quanto Deus tem conduzido as coisas. E eu não creio que isso é só para mim, isso é para você, para nós como igreja. Deus conduz as coisas, Deus tem o controle. (25) Portanto, senhores, tem de bom ânimo, pois eu confio em Deus que sucederá de modo porque me foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Precisamos ter fé. Fé é igual a fidelidade. Fé é confiar em Deus. Fé é confiar naquilo que Deus falou. Fé é confiar de que Deus é soberano, de que Ele não nos abandona, de que Ele está no controle. Eu não estou vendo nada. Eu não estou sentindo nada. Na realidade, todas as circunstâncias, os ventos são contrários. Mas o que eu preciso é confiar em Deus.
na soberania de Deus. Tem hora, meu amado, que nós precisamos pôr em prática tudo aquilo que nós aprendemos. Tem hora que eu acredito que Deus quer ver do que você é feito. Tem hora na nossa vida que nós precisamos colocar a nossa fé em prática. A minha esposa que fala, a Silvia fala, às vezes, Fábio, você precisa ter mais fé. A minha esposa tem mais fé do que eu. Nós precisamos acreditar, precisamos crer e ter fé. Daí no verso 35 ainda, tendo dito isto, tomando um pão, deu graças. Quem deu graças? Paulo, a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Quando nós estamos na nossa casa, debaixo de um teto seguro, ao redor pessoas que nós amamos, pessoas que nos amam, nós estamos num ambiente totalmente seguro. Quando está muito quente, nós ligamos o nosso ar-condicionado. Uau, que gostoso! Nossa mesa farta, com muitas coisas, mais do que nós realmente precisamos. Aí nós damos graças. Não estou dizendo que isso não é importante. É importante nós agradecermos por tudo isso, por todo esse conforto, por todo esse bem-estar. Mas nós estamos falando aqui de um contexto, nós estamos falando aqui de um momento, nós estamos falando aqui de um ambiente onde há 14 dias essas pessoas não comem nada, não provam de nada. Nós estamos falando de um contexto onde essas pessoas estão tomadas de pavor, de medo, dentro de um navio que está prestes a se despedaçar e afundar. E aí então, o que acontece? O apóstolo Paulo, então, nesse contexto todo, nesse turbilhão de sentimentos, de medo, Paulo pega um pão, adora a Deus, dá graças e o parte e distribui entre as pessoas. E eu quero chamar a sua atenção aqui nesta noite, para o que o texto fala ao nosso coração. A adoração, ela precisa fazer parte da nossa vida em todo o tempo. Quando nós estamos no ambiente da nossa casa, nós damos graças, nós louvamos o nome do Senhor Jesus, no meio onde nós estamos. A adoração, ela precisa fazer parte também nos momentos de dificuldade, onde nós não sabemos mais o que fazer, onde bate o desespero e nós temos vontade de nos jogarmos no chão e nós nos debulharmos em lágrimas, porque nós não sabemos mais o que fazer, e nesses momentos nós precisamos adorar a Deus. Abraão, ele tinha 100 anos de idade, a sua mulher Sara, 90, e ela ainda era estéril. E aí perguntam para ele: e aí, ancião, seu nome? Meu nome é pai de uma grande multidão. É mesmo? E quantos filhos você tem? Ainda nenhum. Aí você poderia pensar, o velho ficou gagá. Mas a Bíblia diz, queridos, que Abraão creu contra a esperança. Você é capaz disso? Você é capaz de olhar as circunstâncias ao seu redor? Você é capaz de olhar, talvez, a pandemia? Talvez algum parente seu que esteja doente? Talvez pessoas que estão doentes, estão enfermas, você talvez não consegue trabalhar, as contas estão vencendo, e tudo sopra ao contrário. E nesses momentos, você consegue crer contra a esperança? Você consegue crer que mesmo nesses momentos tão difíceis da sua vida, Deus está no controle? Você consegue crer nisso? 29 diz: receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram da popa 4 âncoras, e presta atenção nisso, e oravam para que rompesse o dia.
Oravam para que rompesse o dia. Se tem uma oração óbvia, é essa. Vamos ser bem sinceros. Porque se você orar para que o dia nasça, vai nascer. Mas se você também não orar para que o dia nasça, ele vai nascer do mesmo jeito. Então, o que isso significa? O que eles estavam falando? Do que o texto está nos falando? Tem hora em que a noite é tão escura. Tem horas que as trevas são tão densas. Tem hora que o sofrimento é tão grande. Que você ora a Deus, você clama a Deus, você se joga no chão, você se descabela e ora a Deus, para que Deus faça romper o dia o mais rápido possível, porque você tem a impressão que senão você não vai aguentar. Eu não sei o que você tem vivido, mas uma coisa eu sei, que a oração, ela precisa fazer parte na vida de todo crente. Nós precisamos orar um tempo todo. Sim, nós precisamos, Fábio, ter um lugar onde a Bíblia diz que é um lugar secreto, onde nós fechamos a porta do nosso quarto, e ali nós temos comunhão com Deus, e nós temos o nosso devocional, nosso tempo com Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos. Sim. Mas orar é tão maravilhoso, que nós não precisamos de estrutura nenhuma. O que nós precisamos é disposição. Eu não sei se você já se pegou em casa, numa bela tarde, e você não tem nada para fazer. Nada para fazer. Você está jogado ali no sofá. Que tal você orar? Que tal nesse momento você se afastar de tudo, da sua TV, do seu celular, e você se trancar no quarto e simplesmente orar? Filipenses 4, 6, 8 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E finalmente no capítulo 28, verso 1 e 2, ele nos diz: uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque, acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Nesse momento, então, Paulo e aqueles outros homens já estavam em terra, e eles foram acolhidos pelos bárbaros. Bárbaros significa que eles não falavam a língua grega. Eu não quero aqui alegorizar demais o texto, nem espiritualizar demais, sabe? Mas tem hora, como eu falei, que as pessoas, o que mais elas precisam é de um lugar quentinho, aconchegante, para se refugiarem. E a igreja, como eu falei também, precisa ser esse lugar acolhedor, sabe? Para acolher aquelas pessoas que vêm de uma situação de trauma, uma situação de medo, de uma situação onde elas estão molhadas, sem saber o que fazer e não encontram refúgio, e a igreja precisa acolher essas pessoas. Esses bárbaros também que acolheram a princípio o apóstolo Paulo e também as pessoas que estavam juntamente com ele no navio, elas de certa forma remexeram no passado de Paulo. Você conhece a história? Paulo com certeza tem nas suas costas muitas mortes, porque ele consentiu na morte de muitos cristãos, ele consentiu na morte do próprio Estevão. Versos 3 a 5, eles nos falam que, tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe à mão.
Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar e cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Muitas vezes, quando nós estamos passando por situações difíceis, passando por situações complicadas na nossa vida, no decorrer da nossa caminhada, como nós estamos falando aqui, as pessoas que estão ao nosso redor, muitas vezes são tentadas a remexer o nosso lixo, a remexer o nosso passado e a dizer: olha, eu não falei, olha aí, ó, quem planta colhe, fez o que fez e aí, ó, está pagando. Muitas vezes as pessoas que estão ao nosso redor são tentadas a mexer no nosso passado, e eu quero dizer algo importante para você aqui nessa noite: você foi salvo pela graça de Deus. Você precisa saber que você não merecia, mas você foi salvo pela graça de Deus, e o sangue de Jesus foi suficiente para salvar você, para tirar e resgatar você de onde você estava. Você não deve mais nada, meu amado. O preço foi pago. Jesus pagou o preço por você na cruz. Você não deve mais nada, você foi justificado. Quando nós vimos no verso 2 que aqueles bárbaros acolheram o apóstolo Paulo e aqueles homens, aquelas pessoas não conheciam Paulo. Aquelas pessoas que estavam ali na ilha de Malta, os bárbaros, eles não conheciam, nunca tinham visto Paulo, nunca tinham visto aquelas outras pessoas. Mas eu acredito que Deus pode levantar pessoas que não conhecem você, que nunca viram você, para abençoar você. Esse é o nosso Deus, meus amados. Deus pode nos surpreender, mesmo que você esteja no fundo do poço, e não importa por que você está lá, não importa se você está lá porque alguém que está ao seu redor, talvez por causa de situações que outros provocaram, você foi junto, ou talvez seja por situações que você tenha provocado, não importa, Deus vai ao teu encontro. Deus pode levantar pessoas para te ajudar. O que você precisa fazer é confiar em Deus. O que você precisa fazer é ter fé e andar com Deus, e andar com pessoas que andam com Deus. E finalmente nos versos 8 e 9, aconteceu achar-se enfermo de desenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Deus, na sua infinita sabedoria, vai levar você a lugares onde você jamais pensou que você iria. Os caminhos que Deus vai levar você, as circunstâncias que vão te levar a esses lugares, isso é com Deus. Talvez nós não vamos entender. Na maioria das vezes nós não entendemos. Mas Deus vai levar você a lugares onde você jamais pensou em ir, para abençoar pessoas que você não conhece. Deus vai levar você a lugares para abençoar pessoas que você jamais pensou que você iria abençoar. Deus amou aquelas pessoas. Deus amou aquelas pessoas que estavam naquela ilha. Deus direcionou o apóstolo Paulo para que ele fosse bênção na vida daquelas pessoas.
para que ele fosse bênção de cura, de restauração, de esperança na vida daquelas pessoas. Eu quero convidar você a ficar de pé nesse momento e nós vamos orar. Eu quero dizer para você, meu amado, nessa noite, como nós temos falado e repetido várias vezes aqui hoje, o que nós precisamos é confiar em Deus, em todas as circunstâncias da nossa vida, seja nos momentos onde nós estamos passando por dificuldades, seja nos momentos onde nós estamos não vendo nada, não sentindo nada, e ainda por cima, todas as circunstâncias são contrárias, os ventos são contrários. Nesses momentos nós precisamos confiar em Deus. Nos momentos onde Deus nos tira do conforto de onde nós estamos, nos momentos onde Deus nos tira do lugar onde nós estamos muito bem, obrigado, e Deus nos leva a lugares onde nós não entendemos, com pessoas que nós não entendemos, mas Deus, na sua soberania, queridos, desejou